pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Galvão, sou professor de Direito Processual Penal aqui do SERES e fui escalado para estar com vocês nesse curso de reta final para o cargo de escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Estou aqui para deixar 5 dicasinhas rápidas com vocês com relação ao seu edital do concurso. A primeira diz respeito ao inquérito policial. Se ligue, o artigo 13b, com redação dada por lei em 2016, trouxe um novo prazo para o inquérito policial. Ele trata sobre as medidas de proteção em caso de tráfico de pessoas. E ele deixa lá claro que o inquérito deve ser instaurado num prazo de 72 horas a contar da ocorrência, quando se tratar de suspeitos ou vítimas de tráfico de pessoas na modalidade que diz o caput do artigo 13b. Essa dica é muito importante para essa prova, por se tratar de uma alteração recente legislativa que certamente pode ser cobrada por sua banca. A segunda dica diz respeito à ação penal. A matéria de ação penal, quando você vai para o artigo 25, que trata sobre a possibilidade de retratação da representação, você percebe que o artigo 25 diz que a representação ela é irretratável após o oferecimento da denúncia. Mas cuidado, existe uma exceção no que diz respeito à Lei Maria da Penha, que está no seu edital também. Está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. É uma hipótese em que a retratação ocorre perante uma audiência diante do juiz. Então, a retratação que ocorre após o oferecimento da denúncia. Lembrem-se, embora o STF tenha decidido que os crimes de lesões corporais cometidos com violência doméstica passaram a ser de ação penal pública incondicionada, o crime de ameaça, ainda que seja com relação à mulher, permanece sendo crime de ação penal pública condicionada. A nossa terceira dica é com relação à matéria de prova. A matéria de prova, se ligue, o interrogatório o interrogatório judicial, ele tem um momento específico para ocorrer. O momento específico ele está no artigo 400 do Código de Processo Penal. E ele diz que o interrogatório é o último ato da instrução. Então, na audiência de instrução, vai se ouvir a vítima, vai se ouvir as testemunhas, vai se proceder com acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, e depois de tudo é que vai ter o interrogatório do réu. Cuidado! Embora a lei de drogas diga que o interrogatório em seu procedimento especial, que também está no seu edital, seja o primeiro ato da instrução, no ano de 2016 foi julgado o HC 126.900 da Amazônia, onde o STF, em repercussão geral, ou seja, com modulação de efeitos, ele passou a entender que o interrogatório deve ser o último ato da instrução em qualquer tipo de procedimento, especial ou comum. Então, mesmo que na lei de drogas diga que o interrogatório é o primeiro ato da instrução, por força desse precedente, ele passou a ser o último ato da instrução. Outra dica que eu quero lhe dar aqui é com relação à prisão. Prisão, medidas cautelares de liberdade provisória, é sempre uma temática extremamente recorrente no que diz respeito ao concurso de polícia. E você tem que saber que a fiança, embora seja uma medida cautelar, que possa ser arbitrada pelo juiz, nos termos do artigo 319, a fiança também pode ser arbitrada pelo delegado. Nesse caso, ela não é uma medida cautelar, ela é tida como uma contracautela. E o artigo 322 deixa claro, se a pena for, do crime praticado, a pena for inferior a 4 anos, o delegado poderá arbitrar a fiança, cabendo ao juiz nos demais casos. O que se entende por demais casos? Quando o crime for superior a 4 anos, que é só o juiz que pode arbitrar, ou em caso do delegado não arbitrar a fiança ou arbitrá-la de forma indevida, ou seja, um valor alto demais. O juiz pode arbitrar a fiança mesmo que o crime seja inferior a 4 anos. E nossa última dica aqui vai com relação ao procedimento sumaríssimo. Eu quero que você se recorde que o procedimento sumaríssimo ele tem 2 institutos de grande importância, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Contudo, senhores, o critério das penas para esses 2 institutos são diferentes. A transação penal se aplica a toda e qualquer infração de menor potencial ofensivo, ou seja, os crimes cuja pena não excedam 2 anos. Já a suspensão condicional do processo se baseia na pena mínima. Caso a pena mínima seja de até um ano, a suspensão condicional do processo pode ser ofertada. E mais, a suspensão condicional do processo se aplica a todo e qualquer procedimento e não somente ao procedimento sumaríssimo. Então essas são 5 dicas importantes para o seu concurso. Conto com vocês. Até a nossa próxima aula. Um beijão, até já.